campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site. Olá, amigos! Olá, irmãos! Que bom que nós estamos hoje podendo dar continuidade na leitura deste livro, Opinião Espírita. Estamos trazendo hoje já o capítulo 51. Sejam bem-vindos, vamos refletir juntos. Esse capítulo 51 tem o título Privações do Corpo e Provações da Alma. E neste capítulo eles nos fazem referência, então, ao Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 11. Vamos ver o que diz esse capítulo. Esse capítulo 27 do Evangelho, ele tem o título Pedir e Receber. E ele está, esse item 11, no subtítulo Ação da Prece, Transmissão de Pensamento. Bem legal. Diz assim: pela prece, o homem atrai para si o auxílio dos bons espíritos que vêm ajudá-lo a sustentar suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. Através desse auxílio, ele adquire a força moral necessária para vencer as dificuldades e voltar ao bom caminho. Dessa maneira, ele desvia de si os males que iria atrair por suas próprias faltas. Por exemplo, um homem sente sua saúde arruinada pelos excessos que cometeu e suporta até o fim dos seus dias uma vida de sofrimentos. Terá ele o direito de lamentar-se caso não obtenha a cura através da prece? Não, pois ele poderia ter encontrado na própria prece a força para resistir às tentações. Quer dizer, ele poderia ter tido a prece como um preventivo às suas inclinações, aos excessos, né? Que são tantas as tentações, tantas coisas, né, que nos inclinam para os excessos. Então, vamos ver o que eles nos trazem aqui neste livro Opinião Espírita sobre esse item. O homem, não raro, nas horas difíceis, lança a mão de recursos extremos e, por vezes, ilógicos para diminuir o sofrimento próprio ou alheio, qual acontece nas provas desesperadoras, no sentido de suprimir agonias morais ou curar doenças insidiosas. Daí nasce o contrassenso dos ofícios religiosos remunerados de que se alastram antigos e piedosos enganos, como sejam a recitação mecânica de fórmulas cabalísticas, os sacrifícios inúteis visando prioridade e concessões, as promessas esdrúxulas, os votos inoportunos, as penitências estranhas, os autocastigos em que a vaidade leva o rótulo da fé, os jejuns e as mortificações a expressarem suicídios parciais, o uso de amuletos, o apego a talismãs, o culto improdutivo do remorso, sem qualquer esforço de corrigenda na restauração do caminho errado. Contudo, ao espírita cristã compete despojar-se de semelhantes conceitos acerca do Criador e da criação, cristalizados na mente humana, através de numerosas reencarnações. Para nós,
Não existe mais a crença cega. Em razão disso, não mais nos acomodamos à ideia do milagre como sendo prerrogativa em favor de alguém sem merecimento qualquer. De igual modo, urge compreender os mecanismos das leis divinas, dispensando-se ante os lances atormentados da existência terrestre, toda atitude ilusória ou espetacular. Omissão não resolve. E, em matéria de comportamento moral, na renovação da vida, a abstenção do serviço no bem de todos é descrição vestida de alegações simplesmente acomodatícias, dentro da qual o crente não apenas foge das responsabilidades que lhe cabem, como também ainda exige presunçosamente que Deus se transforme em escravo de suas extravagâncias. Situa-nos a doutrina espírita diante de nós mesmos. Estamos espiritualmente hoje onde nos colocamos ontem. Respiraremos, no amanhã no lugar para onde nos dirigimos. Usemos a oração para compreender as nossas necessidades, solucionando-as à luz do trabalho, sem o propósito de ilaquear os poderes divinos. A lei é equânime, justa, insubordinável. A criatura, gota igual às demais no oceano imenso da humanidade universal, não é cliente de privilégios. Eis porque, ao invés de procurar espontaneamente penitências improdutivas para nós, é imperioso buscar voluntariamente o auxílio eficiente aos semelhantes. Espiritismo é sublime manancial de energia espiritual, aurindo forças. Acatemos sem revolta aquilo que a vida nos oferece, trazendo paz na consciência e entendimento no coração. O mundo atual prescinde de quantos se transformam em ascetas e eremitas de qualquer condição. Olha isso, né? Até a pedagogia moderna procura imprimir às horas dos presidiários utilidade, valorizando-lhes a reeducação em colônias agrícolas e em outras organizações coletivas, à busca de regeneração moral e social. E a própria psiquiatria presentemente institui a laborterapia para que o enfermo da alma se recupere pela atividade edificante. Para o espírita, portanto, a vida e o universo surgem ajustados à lógica e esclarecidos na verdade. Apelemos para os recursos da prece, a fim de que sejamos sustentados em nossos próprios deveres, reconhecendo, porém, que Deus não é vendedor de graças ou doador de obséquios em regime de exceção, e sim o Criador incriado, perfeito em todos os seus atributos de justiça e de amor. Muito lindo, eles nos trazem aqui Deus, né? Nos fazem lembrar dos atributos de Deus. Deus é soberanamente justo e bom, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E Deus não estabelece privilégio entre os seus filhos, né? E o que a gente está vivendo, então, seria soberanamente justo e bom. O que a gente já está vivendo é a herança daquilo que nós criamos. Mas, se por outro lado a gente enfrenta constrangimentos, aflições, limitações, seja no campo físico, moral e
social, né? Hoje, nós também estamos tendo, nesse mesmo momento, a oportunidade de construir um melhor cenário para as nossas próximas existências. Onde nós estamos esse lugar, é a nossa oportunidade de repensar, de realinhar os nossos propósitos de vida com o propósito da vida maior, de ancorar o nosso propósito de vida, não na materialidade aqui, e não por circunstância dessa única existência, mas nos reconhecendo como espíritos imortais, vivendo uma das muitas existências aqui no plano terreno, mas que terá outras oportunidades, né? Então, que a gente consiga repensar atitudes, valores, né? Lembrando que o Evangelho nos diz que fora, não é fora da igreja, não é fora da religião que não há salvação, não é fora da verdade, dessa ou daquela orientação religiosa, mas é fora da caridade que não há salvação. E a caridade, meus amigos, todos nós podemos praticar. De uma ou de outra forma, todos nós podemos exercê-la. Então Deus não deserdou ninguém, não criou impedimentos absolutos de ação no bem para nenhum dos seus filhos. E para nada na sua criação, em verdade, né? Mesmo aquele veneno em doses, é o mesmo remédio nas doses adequadas, por exemplo, né? Que cura uma doença. Então, mesmo o veneno de uma cobra, nas doses adequadas, ele é o mesmo antídoto, por exemplo, né? Então, tudo trabalha na criação. Tudo segue a orientação e as leis de Deus. E nós temos as leis de Deus para que a gente possa se orientar, né? Primeiro reconhecendo a grandiosidade desse Deus. Fazendo esse exercício de adoração. Olhando à nossa volta, tudo que de grandioso, que não foi criado por nenhum ser humano, reconhecendo esse Deus criador, né, incriado, como ele diz aqui, reconhecendo a onipotência e a onisciência desse Deus, e pedindo sua orientação, pedindo seu encaminhamento através da prece, com as palavras que nos são familiares, que são familiares ao nosso entendimento, mas se colocando dentro de si, né, se reverenciando esse Deus dentro de si, se colocando sob os seus cuidados amorosos. Porque, como diz ali, né, aquele irmão que passou a sofrer uma doença muito grave por causa dos seus excessos, que os seus impulsos os levaram aos excessos, poderia talvez ter evitado aquela dor, aquele sofrimento maior, se tivesse, quando tentado a se jogar naquele excesso, pedido ajuda para resistir. Então hoje nós podemos pedir ajuda para a gente poder fazer hoje melhor do que foi ontem e poder amanhã ser um pouco melhor do que hoje. É tudo isso é tudo que Deus espera de nós, que nós façamos esse esforço diário. Muito obrigada, irmãos. Mais essa bela lição para todos nós, que sigamos aprendendo a aprender através desse amor, desse grande Pai, esse infinito Pai amoroso. Um abraço a todos. Campanha para a manutenção do nosso grupo. Participe acessando nosso site